E a gente também sabe que se tem um cara que não gosta muito de testar, é o próprio desenvolvedor. Um abraço para os meus amigos desenvolvedores. Primeiro a gente aprender a falar não pro chefe, né? Boa. Quem tem pra fazer isso? Porra, isso tem que ser um corte lindo. Sim, por favor. Por favor. Quem já foi gerente só de sustentação de aplicações e não desenvolvimento de sustentações também sabe o custo que dá se aprender 45 ferramentas diferentes e faz a mesma coisa. É uma antítese essa parada. Então, quanto mais qualidade você tem, menos você acha que precisa de um time de qualidade. Entendeu? Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui mais uma vez para esse episódio e hoje aqui eu estou parecendo o Golias atrás da montanha. Aqui do lado é Golias e montanha? Eu não sei hoje. Não sei também, cara. Não é Davi e Golias? Davi e Golias, né? Davi e Golias. Ah, não sei, não sou boa Mas de... eu Ele também. era o rei que lutou contra o gigante. gato. Ah, é? Não? Mas e o negócio da falar. montanha? Montanha é outro, que se Maomé não vai até montanha vai Porra, Maomé. é verdade. Então eu tô aqui do lado do Golias. O que é o gigante? Esse episódio tá bom, cara. Eu não lembro o que é o gigante. Valdir, obrigado, meu amigo, por você estar aqui. Pô, esse episódio vai ser com muita qualidade, Esse cara. aqui vai ser extremamente qualidade. E eu tô aqui justamente para falar desse assunto, né? Vamos Com meu falar- amigo é Golias, né? Não, O é Valdir. Valdir Scarim. Valdir Scarim. Eu acho que eu só me apresentei a primeira vez nesse episódio. Quer dizer, uma vez foi no primeiro episódio, cara. É verdade. Eu vou me Então, apresentar. deixa eu te apresentar então com Por pompa e favor. honra. Está aqui Com do pompa meu e lado o meu grande amigo, companheiro, parceiro do PPT Não Compila, Valdir Scarim, cofundador e arquiteto master da VMBears. Muito prazer. Gostou da pompa? Adorei. Obrigado, cara. Fez jus ao meu tamanho. Isso. É Golias. Cara, é o Davi ou o Golias que é grande? certo. Golias. Isso aí. Pra quem que a gente vai falar de qualidade hoje aqui, Valdir? Well, Quem tá com hoje a a gente? gente trouxe dois companheiros de peso, né? A Deia que tá esbelta, magrinha, mas do ponto de vista de qualidade, né? A Deia, que trabalha comigo lá na Natura, na verdade eu trabalho com ela. Por favor, Deia, estamos aqui, se apresente. Eu não sei nem o que falar, mas vamos lá, né? Dá um oi pra galera, fala o seu nome. Olá, galerinha aí do Isso, PPT o que Não você faz na Compila, Natura? muito prazer. Eu sou Squad Tech Lead na Natura, apesar do Valdir não gostar do termo Squad, a gente conversou isso hoje. Exatamente, eu não gosto daquele squad lead, que na verdade que é só o Scrum Master, né? Sim. Mas a Deia tá para além disso, né? A gente falou muito sobre isso. Eu sou bem intrometida, eu acho que é uma palavra boa. Eu vou colocar isso no job description da VMBears agora. É isso que eu quero. Eu sou bem intrometida, então assim, eu quero estar em todos os lugares e quero conhecer as coisas. Na Natura, eu faço papel de Squad Tech Lead hoje, tenho 2 squads, uma que fala muito sobre muito sobre motor de promoções, muito sobre um carro-chefe da companhia, e outra que fala sobre back-office, de entender ali, levar para o usuário como ele faz as configurações das coisas. Eu não sei se eu tenho quase 20 anos de tecnologia em vários lugares, mas muito no lugar de gestão, e tenho aprendido muito sobre a questão técnica, né? Hoje a gente precisa ter mais mulheres techs, e eu sou uma defensora de mulheres techs. Por favor, nesse mais lugar. mulheres techs. Porque a gente precisa formar essas meninas, trazer essas meninas também para esse lugar, né? Para que a gente tenha uma diversidade maior, e não só do ponto de vista de diversidade, mas um floreamento maior dentro de tecnologia, e a gente pense diferente e consiga falar sobre o mesmo assunto técnico de formas diferentes, né? E de igual para igual. Exatamente, cara, é isso. E aí, então, eu vou fazer o jabá aqui, né, da Deia, porque ela é a líder do nosso time, né? E ela nada de braçada, cara. Ela nada de braçada na parte de tecnologia. A gente é um time extremamente técnico. A gente tem um cara especialista em desenvolvimento Java, especialista em desenvolvimento Node, eu lá como arquiteto, né? E poxa, a Deia tá ali
liderando esse time, né? E entregando Perfeito, muito resultado. É fenomenal. Ideia, para quem te procurar no LinkedIn, seu nome e sobrenome, para as pessoas te conhecerem melhor. Tá como André Gomes Ribeiro. Deveria estar só como André Ribeiro. André Ribeiro. André Ribeiro, mas tá como André Gomes Ribeiro lá no LinkedIn. Eu não sou muito forte no LinkedIn, Ah, mas a gente vai encontra lá. melhorando Isso. essas coisas, né? Já vai ter um isso aí. destaque lá Vai agora. ter Já, lá, já, agora já. você vai Vou receber. meter um PPT no compila lá, pô. Você vai receber umas DM lá que dos nossos, o nosso 30 pessoal mil sempre procura. seguidores novos agora. Cara. Fiameng, É, já te vi aqui. já participei algum tempo atrás de um episódio falando de devs e tech leads. Foi um dos episódios que mais teve destaque no PPT lá no começo, cara. Ah, muito bom, até bom saber disso, né? Sou gestor de tecnologia, né? Trabalho com desenvolvimento e operações na CCE, tenho umas 8 squads aí comigo, trabalhamos servindo o mercado de energia com diversos produtos, minha gerência é responsável por cadastros e resultados, né? E tenho 15 anos como trabalhando em TI, né? Desde que eu saí lá atrás da Unicamp, foram muitos desafios aí, como dev, arquiteto de BI, arquiteto corporativo. Trabalhei com o Valdir bastante tempo, então isso já dá Puxa um vida. peso maior, né? pro Quem cargo, vê né? esse rostinho bonito, cara, não vê o que ele Qual? faz atrás Qual o rostinho do bonito? Fiameng. Quem vê esse rostinho Esse. bonito não vê o que ele faz atrás do SQL Plus. O Caramba. bicho é um demônio, cara. Teve um É um longo período de DBA aí. Demônio, cara. O cara, se tiver um banco lento lá rodando num Pentium 100, cara, ele resolve, bicho. Pois é. Impressionante. Cara, Também eu só não entendi o rostinho bonito, mas aí fica opinião, Fica né, a cargo cara? do freguês, fica a cargo de quem está assistindo aqui, gente. É Aqui. opinião do Valdir, aí tá trabalhando. Também sou esposo da dona Daniela Domingues. Ela e também acha pai ele do bonito, Dudu. viu? É verdade. Talvez a Dani pessoa também que acha. foi a pessoa que mandou falar, ó, rostinho bonito. Tá aqui, ó. no É que- Muito feliz de estar aqui. Beleza, pô, obrigado pela presença de vocês dois aqui para compartilhar isso com a gente. Obrigado você novamente, meu amigo, parceiro, irmão, Tamo aqui junto, Léo. novamente para esse Prazer é episódio. meu. E aqui a gente vai falar sobre a qualidade na vida real, gente. A gente vai falar aqui como que isso funciona. Os nossos dois amigos aqui vão compartilhar os problemas que eles têm hoje de qualidade de software, como eles estão resolvendo esses problemas, como que isso funciona na prática, né? Porque a gente está vendo muitas considerações de como isso vai ser no futuro, como que a gente vai ser o futuro do desenvolvimento, como que vai ser o futuro do teste de software, mas, cara, a vida tá continuando aqui. A gente tá tendo que desenvolver e entregar software todo dia, né? Então, vamos entender como que essas duas grandes empresas, que a CE e a Natura, estão de fato trabalhando com problemas de qualidade de software e como eles estão trabalhando para resolver isso, para que você também entenda e talvez inspire alguma solução aí do lado de vocês. Então vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Então, como é que a gente começa a falar de um assunto tão amplo, né, com tantas características e tantos aspectos como qualidade, né? Ainda mais no mundo que a gente está num hype gigantesco de outros assuntos, que as pessoas saem da Terra, vão para a Lua, discutem outras realidades, mas hoje aqui nós vamos voltar a falar sobre o que é a realidade de entrega de software, né? Qualidade e desenvolvimento de fato com todos os requisitos e com todas as premissas de qualidade que a gente quer entregar lá na ponta, né? Então eu quero abrir começando com vocês com o que é de fato a definição de qualidade quando a gente fala de software, né? Porque tem o conceito lá do Quality Assurance, tem um processo de pipeline de qualidade, de testes, etc. Qual a visão de vocês sobre, de fato, qualidade de software? Quer começar? Eu acho que vai muito além
de desenvolver algo bom, né? Vai além da gente olhar pro software e a entrega propriamente dita, entender que ela tá ok. Hoje a gente faz teste unitário, teste automatizado, teste de tela, teste simples, mas muito a gente trabalha no teste simples e entende que tá ok, né? Testei ali, tá certinho, bonitinho. Mas quando a gente vai se aprofundar dentro do teste, entender a qualidade, entender se a gente chegou dentro do propósito, se a gente atingiu o propósito daquela feature, daquele desenvolvimento, daquele pedido, muitas vezes a qualidade do teste é ruim, porque você não consegue chegar ali, né? Você não consegue. Você consegue olhar, e aí olhando para o mundo que eu vivo hoje, você consegue olhar o front. Você executou bem? Executou. Mas você não consegue identificar se toda a sua trilha de desenvolvimento, toda a sua trilha, principalmente da idealização daquela feature, foi atingida. A qualidade de software, para mim, é eu olhar para o todo. Entender que do começo que eu iniciei aquela discussão, aquele pedido, aquele desejo que veio do negócio, contribuindo com tecnologia, contribuindo com o que eu posso oferecer enquanto TI, foi atingido. E hoje a gente não consegue chegar nesse lugar, né? A gente não consegue bater o martelo e falar, putz, eu bati teste unitário, porque o desenvolvedor sentou ali, teve, não a capacidade, mas teve a preocupação de fazer isso. Eu não atingi teste automatizado porque o cara também de QA, ele tá preocupado só com teste de front ali, só entendendo o que pegou no meu calcanhar de Aquiles, deu certo. Beleza, então segue o baile. Mas pra mim é o todo, assim, e eu sou muito chata nesse lugar. Cara, você testou direito? Você filmou? Você colocou? Você documentou? Porque se não tá documentado, pra mim não tá testado. Eu não consigo enxergar. Ai, nossa, mas você faz microgerenciamento. Faço. Sou chata. Porque é o nosso nome que vai lá na frente. É a qualidade do time que a gente está que vai lá na frente. Então, para mim, teste de software é do começo ao fim. Entendendo desde o propósito do negócio até a minha entrega e a validação dessa entrega. Odeia, faz igual os rappers lá, pega agora e joga o microfone no chão. Pá! Acabou! Já falou. Acho que, bom, acabamos o episódio. Já falou tudo. É Obrigado, isso. galera, por mais um episódio do PPT no Compila. Qualidade é isso, cara. Não, a gente tem que ouvir nossa amiga aqui, pô. Vamos lá. Eu concordo, não tem nem como discordar, né? Se discordar, você vai apanhar, velho. No caso, um pouquinho. Falando em engenharia de software, eu acho que assim, é o mais que atingir o propósito de negócio, porque vai ter um monte de coisas que eles não estão vendo, que a TM tem que se preocupar, que a TI tem que se preocupar. E o que é isso? Tem o funcional, que é atingir aquele objetivo, fazer o que o software está se propondo, a feature está se propondo a fazer, mas tem o não funcional, que é garantir a segurança, que é garantir os testes de penetração, que é garantir que esse fluxo todo rode bem. É essa qualidade que a gente tem que buscar. É fácil? Não é fácil, tem N formas de se estruturar os QAs, de se estruturar os times para fazer, né? Mas é isso que está no dia a dia aí do teste. É o teste unitário, é o teste integrado, é o teste de segurança, ter certeza que esse todo funcionou para garantir aquela qualidade no final da entrega do projeto aí, do código. Pegando as duas respostas de vocês, eu consigo fazer um paralelo no nosso mundo corporativo, né? Que a gente vê exatamente essas duas visões de qualidade, que são complementares, né? E que geralmente no mundo corporativo elas não são enxergadas pelo mesmo ângulo. E o que eu quero dizer com isso, né? A dela frisou bem que a qualidade não é simplesmente o software estar testado, tá realmente validado ali com todas as premissas de framework, etc., mas se realmente ela atende o propósito de negócio e ela está fazendo o efeito que seria necessário, né? O Fiameng, ele colocou um ponto que também é crítico, que são os aspectos não funcionais, porque
beleza, meu software ele pode fazer tudo aquilo que ele se propõe, que ele foi bem, teve uma boa análise de requisitos, ele teve uma boa perspectiva de levantamento de negócio, mas não escala. E aí? Se não escala, também não atende o negócio, né? E aí a gente tem dois pontos que, às vezes, nas empresas não se cruzam tão bem, né? Então a gente vê, por exemplo, às vezes uma entrega que foi feita como MVP ou uma entrega com um escopo reduzido que não foi passado pelos aspectos não funcionais, né? Porque algumas vezes são tratados como aspectos não tão interessantes, que não estão ligados para o negócio, né? Então, não tem uma análise de arquitetura, não tem uma análise de segurança, etc. E às vezes o contrário também é verdade. Às vezes a gente se concentra tanto no nosso processo da própria cozinha de TI, de garantir segurança, garantir qualidade, sustentabilidade, escalabilidade, e não foca tanto na ponta, na entrega de negócio, né? E o software de qualidade, na verdade, deveria reunir esses dois mundos, essas duas pontas, né, Valdir? E aí, como é que a gente resolve isso para, de fato, entregar com qualidade? Um negócio que entrega para o negócio, gera valor, fica de pé, tem escala, tem mantenabilidade. Eu sempre erro falar essa palavra, cara, ajuda aí. Manutenabilidade? Manutenabilidade. Obrigado, senhor. Continue. Well, eu acho que assim, né, falar sobre esse assunto depois dessa introdução é até fácil, né, porque já abriu o leque, então a gente pode ir detalhando cada item dele, né. Mas a Déia trouxe, assim, algumas palavras-chave para a gente se apoiar, né. Primeiro, produto. Ela falou, poxa, eu tenho que pensar no produto. Então, qualidade o meu produto está fazendo o que tem que fazer? Se não está fazendo, tá errado, não tem qualidade. E não é só sobre qualidade de software, é qualidade mesmo, né? Ele tá conseguindo satisfazer o interesse do meu consumidor e, poxa, isso começa lá com o time de produto mesmo, né? Pensando, idealizando como aquele software vai atender e aí você tem que ter um time de UX, né? Para ajudar ele e tal. E uma coisa que a gente tem visto muito são os profissionais de teste também se aproximarem dessa parte, né? Eles falam muito do shift left test, né? Que é como eles começarem a ir para o começo da cadeia, né? Igual o pessoal da segurança, que eles falam do security by design, que é justamente trazer ali essas perspectivas de requisitos não funcionais de segurança para o começo do processo. Também o pessoal de teste tá ali junto, né, na ideia do produto. Quality by design. Lindo esse nome. Se não existe, eu acabei de criar. Você já corre aí, já patentei. Já vou usar, hein? Quality by design. Vou usar. Eu acho que existe. Quality by design. Se não existe, ninguém chutou essa bola quicando há muito tempo. Só que, ó. Tá. Então, a gente está falando o quê, né? Poxa, olhar para o produto, olhar para a satisfação do cliente. E outra coisa que a Déia falou também, que é matadora, que todo mundo odeia. Porra, documentação, bicho. Se você não documenta, como é que você vai garantir que todo mundo na sua cadeia vai entregar a mesma coisa ou vai falar a mesma língua, né? Mas temos que estar alinhados. Poxa, mas não é economicamente viável botar todo mundo 24 horas para trabalhar junto. 8 horas, na verdade, né? 24 horas. Boa, Valdir. Quando os projetos estão... Um abraço pro pessoal da VMBers. Tô solidarizando aqui com a galera. Um abraço. Se precisarem de ajuda, se vocês estiverem vendo esse vídeo, só manda um help. Levanta a mão. Levanta a mão. Isso, só levanta a mão. Mas o ponto é esse, né, bicho? Como é que você alinha todo mundo? Você vai botar todo mundo nas mesmas reuniões para falar as mesmas coisas? Ou às vezes até as mesmas perguntas, né? Então, assim, documentação também, a gente tem que olhar para ela como nossa amiga, né? Eu acho que a gente demonizou muito a documentação de software, até porque a gente olhava para o RUP, né? E, caso de uso 100 páginas. A gente conhece, né, Fiameng? Uns casos de uso assim. Imagina, o Fiameng... Eu aprendi a desenhar boneco de palitinho com caso de uso, cara. Boneco de palitinho. Boneco de palitinho. Cabeçudo. Cabeçudo, né? E poxa, a gente realmente teve motivo para ter uma versão da documentação, né? Mas é bem verdade também que
poxa, a gente pode ser criativo e pensar num formato de documentação que seja mais eficiente. Então, esses dois pontos que a Dea trouxe aqui, eu acho que é fundamental para trazer isso que você falou, que Eu é acho que ligar isso o negócio com qualidade. Sem dúvida, eu acho que a gente tem algumas estigmas quando a gente fala disso, né? Algumas cicatrizes do passado, como você falou. Documentação, hoje a gente tem uma facilidade que a gente consegue automatizar boa parte da documentação para que ela seja consultada quando necessário, né? Qual que era o problema da documentação? Ninguém usava, porque ela sempre estava desatualizada, então ela nunca servia para nada, e ninguém atualizava porque ninguém usava. Então, agora, se a gente conseguir manter ela razoavelmente atualizada com processos automáticos, a gente consegue ter isso. E quando a gente fala de evidência, por exemplo, evidência de teste, etc., tem uma mística de caça às bruxas nessa parada que todo mundo fica com o pé atrás. Pô, mas por que você vai filmar o teste do meu código? Que é pra botar no meu depois quando der pau em produção, é isso, né? Tá aqui, ó, eu fiz o teste. Então, é uma questão cultural, porque o objetivo final não é esse. Mas as pessoas, né, têm Perfeito, né? A gente não está testando para fazer o teste, né? Para pegar a evidência de teste. A gente está testando para garantir que tem qualidade. Exato. Né? E se não tiver, a gente resolver, né? Eu acho que é uma quebra de paradigma, assim, sabe? O filme do teste, ele impulsiona com que a pessoa responsável pela qualidade execute exatamente aquilo, o desenvolvedor entenda que ele fez o possível para chegar naquele resultado, e a pessoa de negócio saiba, no caso de ferramentas de back-office, ferramentas em que a gente precisa validar o resultado daquilo, saiba como operar aquilo. Então, o vídeo do teste, ele para mim, ele funciona em vários lugares, assim, né? E a documentação, vocês estavam comentando a documentação, ela funciona para mim como um guia. É um norteador, né? Você executou aquilo, você norteou, e aí o ágil ajuda muito nisso, porque quando você cria tarefas e tasks para o time, para ele poder executar aquilo, você guarda para o coleguinha do futuro que vai usar e que vai analisar e que vai fazer um debug, que vai fazer um troubleshooting daquele lugar, posso olhar aquilo e falar, putz, é aqui, a solução tá aqui, o problema tá aqui, a gente consegue melhorar nesse lugar e tal, não sei o quê. A documentação, como você disse, é muito demonizada, assim, né? Tipo, puta, bagulho chato, né? Porra, mano! eu vou ter que dar um alt tab no meu Eclipse. Eclipse eu fui lá em 2002, né? Tem que dar aqui um alt tab no meu VS Code para abrir o Word e ter que digitar isso aqui. Sei lá, agora não é Word, né? É aquele, qual que é o do Gira? O Confluence. Sei lá, vou fazer isso no Docs. Tem um ponto que a gente fez o ano passado na empresa, que foi o seguinte, a gente criou a Semana da Qualidade para colocar também no negócio, né? Na área de negócio em si, que qualidade é responsabilidade de todos. Para trazer, para tentar mostrar que a gente está querendo ali o máximo possível. Lá a gente usa o Robot Framework. Não é uma ferramenta extremamente complexa de se mexer. Então, algumas áreas até evoluíram e fizeram seus próprios testes automatizados. Então, é uma abordagem que precisa ser recalibrada. Então, estamos pensando em como será a Semana da Qualidade desse ano novamente, trazendo outras dinâmicas, outros pontos, mostrando como fazer um teste exploratório, que foi algumas coisas que a gente fez lá, e até fazendo com que o usuário pudesse passar 2 vezes pelo mesmo teste no ambiente de homologação ali, que a gente testou no site. Para quê? Para ele ver que ele viu coisas diferentes nessas 2 vezes que ele passou, para tentar trazer essa responsabilidade para todo mundo. Não dá para falar que é um caminho trilhado 100%, mas é um caminho que está se iniciando nesse formato. Mas é um passo muito grande, né, Fiamink? Porque, poxa, você, mais do que fazer o time de TI, fazer teste automatizado, porque vamos convencionar aqui que não é fácil, né? A gente tem que ter investimento. E como é que você justifica esse investimento para uma empresa que está só focada no hoje, né? Então, você tá fazendo esse caminho, e aí depois eu queria que você falasse também para a gente como é que vocês estão estruturando isso lá, né? Mas
o ponto é, você foi lá também falar com o pessoal de negócio, né? Para ver, poxa, e se vocês tiverem isso aqui para vocês, né? Pro dia a dia de vocês, será que não ajuda, né? Achei bem legal o teu ponto aqui. E trouxe alguns pontos, porque assim, alguns testes deles são básicos. Toda vez que vocês sobem alguma coisa, mesmo que eu não tenha que fazer nada, eu entro e faço assim. Tá bom, mas e agora que você viu o Hobbit? Você me ajuda a instalar então, que eu vou tentar fazer? E de repente saíram. Tem fluxos feitos pela área de negócio. Fácil nunca é, né? Então, isso que eu acho legal, cara, porque quando a gente tem essa proximidade com a área de negócio e consegue ter uma visão do que de fato acontece de problema numa implantação ou numa entrega, e consegue fazer ele em um 80-20, você consegue ajudar a detectar esse quadrante maior onde você encontra mais problemas, né? Então, o que você falou, a área de negócio falou, cara, toda vez que eu faço uma entrega, eu tenho que testar isso, porque esse é o meu caminho crítico. Vamos automatizar isso aqui e vamos garantir que você não precise mais passar por isso, porque isso é o caminho crítico, né? E eu acho que a gente avança com os padrões de qualidade dessa forma, porque é muito difícil você conseguir cobrir todos os aspectos, né? Como a Deia falou bem no começo, a qualidade total é a entrega final, com 100% de qualidade, com escala, com requisitos preenchidos, etc, etc, etc. Se a gente fizer um paralelo para uma indústria, por exemplo, se eu sou uma fábrica de biscoito, eu tenho um pipeline ali de biscoito. Eu tenho alguns testes automatizados na minha esteira que vai dizer se o biscoito queimou ou não, que vai descartar aquilo, que vai testar a temperatura no forno, etc. Mas, cara, quem disse que funcionou mesmo é o cara que vai comer o biscoito no final. Eu posso fazer o controle de qualidade lá? E comer o seu biscoito? Do céu. A quinta série começou. Voltamos. Você levantou a bola, tava esperando a piada, vai. A quinta série que vive em mim, salda a quinta série que vive em você. Foi o exemplo errado, né? Foi o exemplo errado, podia, sei lá, vamos voltar para a fábrica de panetone. Aí a gente tem lá o panetone, que tá lá, e aí eu tenho alguma... Mas o cara que come o panetone no final é o cara que vai dizer que tá bom ou não. E só que aí tem o cara que testa se o panetone tá bom, mas quem diz se tá bom mesmo é o cara que tá na rua, que aí envolve logística, etc. Só que se o meu panetone sempre tem um problema de queimar, porra, ainda se fosse biscoito ia ser muito pior, né? Você vai falar que agora você vende pão, né? Ou rosca lá. Tá difícil então, tu queimou o meu exemplo, literalmente. Complicado isso aí. Porque aí, mas o paralelo que eu quero fazer, eu tô sendo muito criativo aqui, viu, gente? Me ajudem que o Valdir, ele tá muito humorístico hoje. Porque tem algumas coisas que eu consigo automatizar através de um pipeline que são controles padrões, né? Então ali eu consigo saber se não passou uma temperatura, etc. E a gente consegue ter isso numa esteira de DevOps bem organizada para ter alguns testes, pegar o caminho crítico do cara, se aquilo não saiu do controle do normal, fazer um teste de regressão, fazer um teste exploratório através de robô, etc. Mas no fim é o cara lá na ponta que vai dizer de fato o que é a qualidade. E aí tem uma balança aqui, né? Porque se eu testar tudo para garantir tudo lá na ponta, sai mais caro que desenvolver o software, né? Então, esse senso de entender qual o caminho crítico do negócio, etc., e eu conseguir fazer esse 80-20, 70-30 para reduzir os casos mais comuns, né? E começar a tratar só os outliners, né? É uma boa escala de evolução de qualidade. Né? Eu acho que você trouxe um ponto bem legal aqui que a gente pode até compartilhar, né, Dé? Uhum. Que é a questão do... Você falou, poxa, eu quero automatizar toda a esteira e tal, né? Mas tem, cara, a ideia da venda disso, né? Vender para a empresa, o quanto é importante fazer isso, né? E a gente está nesse movimento lá. A Vemberse está ajudando a Natura, né? A Dea, lá no time de promoções, a gente está fazendo toda uma modernização na cadeia de
de venda, onde a gente está mudando um motor extremamente legado de promoções. E a gente está vivendo a dificuldade de fazer testes, né? Então, né, eu acho que, né, para esse ponto aqui a gente pode compartilhar um pouco do que a gente está vivendo lá, que é o seguinte, lá na Natura a VMBers está ajudando a fazer a modernização de um sistema bem legado lá, né, que é o sistema de promoções. E a gente está trocando, a gente estava até fazendo uma piada aqui antes do podcast, que pô, a gente está trocando o pneu de um Porsche rodando, cara. Não vai parar no pit stop. 120 por hora, hein? E cara, por que é um Porsche? Porque é uma ferramenta que faz a captação de 2 bilhões, né, de reais por mês. Então, não pode parar. E o quanto qualidade é importante, assim, poxa, se a gente parar, acho que 1 hora é coisa de 1 milhão, né? Coisa de 100 milhões, assim, no horário de captação. Então, como é que a gente entrega um negócio desse sem qualidade, sem ter teste, né? Se a gente parar 10 minutos, o presidente da empresa é acionado. Que legal. Acredito pelo valor que ele falou. Não. Se parasse eu queria que eu fosse presidente, tinha que tocar o meu celular. E aí 1 minuto. Eu quero o alerta do Dynatrace no meu celular. O quanto custa, né, Deia, o desenvolvimento de teste? E quanto custa ficar 1 minuto sem o sistema captando? Desenvolvimento de teste é mais barato. Qualquer coisa nesse caso talvez é mais barato. O bom desse lance, eu acho que uma forma da gente... A gente tem feito alguns painéis lá, e até o Wellington comentou, né? Quantas funcionalidades tem nesse sistema? Qual que é a frequência de uso? Aonde você coloca esse teste? Né? E aí você vai... Cara, beleza, esse sistema aqui tem 30... já tem 9 fluxos automatizados do caminho feliz aqui de que está tudo funcionando. Talvez esse seja um formato. A frequência de uso é externo ou interno, onde dá mais barulho. São algumas coisas que a gente está montando nesse dashboard de teste para conseguir balizar a gente de como está a evolução dos testes nas aplicações. Então, são vários pontos que estão iniciando, né, mas que vem uma quantidade grande de ideias boas do time, da squad ali, e que a gente está se estruturando para começar a mostrar para todo mundo da empresa. E como é que vocês tratam isso culturalmente dentro do time? Porque a gente sabe que o primeiro teste tem que partir do desenvolvedor, né? E a gente também sabe que se tem um cara que não gosta muito de testar, é o próprio desenvolvedor. Um abraço para os meus amigos desenvolvedores. Deixa eu tomar aqui. Né? Então, quer mais uma, Débora? E a gente sabe que não é exatamente ali o caminho feliz do cara. O cara gosta de criar. E eu entendo, todo mundo aqui já desenvolveu, sabe como é, fazer muito mais legal do que lugar. Você programava Python. Python não, PHP, né? Você tinha teste automatizado no PHP? Não tinha nada, bicho. Pior que tinha, sabia? Não tinha nada, cara. Tinha PHP. Você sempre cutuca no meu passado sombrio. Seus PHP. Fala de Python, pelo menos, que já era um pouco melhor. Eu gosto de Python. Python. Agora eu sou nodista. Aprenda. Vou aprender com ele. O pessoal lá gosta de desenvolver teste com a gente, Dé? Não. Como é que o time se comporta, né? Quando a gente fala, pô, precisa fazer teste, né? Eu tenho um paralelo que é muito legal. Ninguém gosta de revisar o próprio texto que escreveu. Você já parou pra pensar nisso? O que eu falo pra eles é assim, cara, quem coda não testa, né? Mas eu preciso minimamente garantir que aquilo está viável pra entregar pro coleguinha testar. Exato. E às vezes a gente também precisa ser esse coleguinha que testa, né? Às vezes a gente é o coleguinha que testa, mas ele precisa desenvolver a ponto de olhar o básico. Tipo, não vai dar vai crashar a tela, sei lá, vai dar uma tela azul, qualquer coisa nesse sentido. Porque se ele não fizer isso, quem vai ter o trabalho é o outro, porque ele, na verdade, o outro vai ter o trabalho, vai entender que tá errado, aí vai devolver pra ele e vocês vão ficar aqui, ó, nesse bate-bola. Isso só leva tempo. Retrabalho. É só retrabalho. E aí, sim, se eu puder, codei, testei o básico, cara, é o básico.
Funcionou? Aí eu entrego pro coleguinha testar. É isso. E aí eu falo muito pra eles, cara, quem coda não testa, mas testa o mínimo. Eles falam, mas que sentido faz isso que você tá falando? Eu falei, gente... tipo, Querido, você só... amor. Você... Meu amorzinho. Veja bem, você acabou de fazer, você tem que conferir o que você fez só. É tipo isso, assim, ó, você pega seu dinheiro e vai fazer uma aplicação. Você vai conferir que você aplicou o dinheiro direitinho, não vai? Ou você vai aplicar o dinheiro e vai falar, foda-se, tchau. Tchau. Ninguém vai fazer isso, né? E eu falo, com software é a mesma coisa. O que você está trabalhando no dia a dia é a mesma coisa. Então, você aplicou? Valida. Deu certo? Aí, beleza. Aí, tô, coleguinha, testei pra mim. E o legal é que, assim, a gente vê o desenvolvedor com medo, né? E meu português é desse jeito, tá? Ótimo. Não, mas Você vai vir muito mais vezes aqui. Você pegou o espírito do podcast. A gente vê o desenvolvedor com medo, cara, de testar as paradas que faz, né? Assim, ou com medo, pô, eu fiz, mas não sei se tá funcionando. Que fala é essa, né? Porra, bicho, pelo amor de Deus. Você leva o carro no mecânico. E aí, cara, você arrumou meu carro? Arrumei, mas não sei se ele vai funcionar. Eu não tenho coragem de ligar, não. Liga você aí, né? Porra, aí é complicado. Mas o Troquei a ponto... pastilha, não sei se eu apertei direito. Isso, ó, eu troquei a pastilha do seu carro, mas não freia não, porque a gente não testou se tá freando. E um ponto que a gente está alavancando lá no nosso time, né? A VMBers hoje já tem um grupo de desenvolvedores lá, e a gente vai trazer um desenvolvedor de teste. E aí a gente não quer só um desenvolvedor de teste, né? A gente quer um cara que faça esse movimento de ir lá para o começo das histórias, junto com a gente, sentar na hora que a gente está analisando a história para colocar aquele olhar diferente, né? Poxa, você tem certeza que se a gente fizer desse jeito aí vai dar certo? Peraí, então vamos escrever lá um cenário de teste diferente. Vamos colocar um critério de aceite mais adequado. Para quê? Para que a gente consiga trazer as práticas de qualidade desde o início, né? Isso é agora, assim, o nosso primeiro passo é esse. Em paralelo, o que a gente quer fazer também é que essa pessoa comece a ajudar a gente a melhorar a documentação do software. E, poxa, se ele vai ter ele vai ter que analisar também, né, e testar o que a gente está entregando para ver se não quebrou o que já estava funcionando, poxa, ele também vai ajudar a gente a fazer os testes, a documentação. Eu sou um apaixonado por documentação, né? Eu gosto muito Graças a Deus. Eu gosto muito de escrever o que a gente vai fazer e tal, muito para saber pedir. E aí, quando eu estou fazendo isso, eu também estou elaborando a funcionalidade, a arquitetura, enfim, todo o software ali, né? E eu tenho certeza que esse cara vai me ajudar bastante também, né? Nessa parte da consolidar a documentação. Mas a gente não está fazendo isso pela primeira vez. A VMware já ajudou, né? A própria CCE lá, há um tempo atrás, a gente tinha uns projetos com eles, e a gente chegou ao ponto de falar, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um desenvolvedor e vou colocar um cara de teste. E aí você vai ver que na esteira de desenvolvimento, eu produzindo esses testes automáticos, a gente vai ter mais disponibilidade do próprio desenvolvedor para programar mais. Então a gente fez a plataforma de certificação de energia limpa no ano passado. E a gerente de projeto, a Celinha, muito, muito top, trabalho com a Celinha há anos, né? Ela ficava abismada, ela falava, eu sempre quis isso, porque ela, antes de ser gerente de projeto, ela estava no time de qualidade, né? Pô, é isso que a gente queria. Ela fez todo um processo, ela trouxe as ferramentas para a gente trabalhar lá dentro, só que no fim a CC ela demorou um pouquinho para investir nisso, né? Como o Fiameng fez quando ele começou a construir a célula de teste. E inclusive a gente nesse projeto, né, no PCM, a gente estava sempre trocando aí com a célula de teste também para sabermos como fazer testes automatizados que seriam governados pelas políticas da CCE, né? Mas enfim, a Celinha ficava impressionada, porque, porra, que homologação é essa que não tem bug? Né? Como é que eu vou dar isso na mão do usuário e ele não pega bug? E foi assim, paulatinamente. Por quê? Porque desde o começo a gente trouxe o Gustavo. O Gustavo, ele... Eu acho que a gente tem 3 Gustavo lá, porque ele faz muita coisa ao mesmo tempo, cara. E
E a Celinha, inclusive, a Celinha ajudou, né, a gente implantar testes nos outros projetos, porque ela falava, o pessoal é meio Santomé, né? Precisava ver para crer. E aí eu falei, não, então faz o seguinte, eu te empresto o Gustavo. Aí emprestava o cara. Gustavo era o santo do teste, isso. Exatamente. Era não. Por que eu não tenho Gustavo? Hã? Por que eu não tenho Gustavo? Terá. Já, tá chegando. Fazer uma mitose É. do Gustavo. Mas o ponto é, a gente conseguiu, né? E a gente conseguiu muito ajudar você, né, Fiameng, a mostrar que a célula de teste é imprescindível, ela traz benefício para a engenharia de software, e aí acho que agora você está mandando bala com isso. Me eu vou convença. falar um pouquinho da estrutura, porque já que o Valdir começou, né? Me convence. Tudo que é novo projeto já vem assim, né? Vem com um tester junto que vai automatizando. Mas a gente tem uma squad de teste que monta os padrões, monta as ferramentas que dá para eles usar. Como se fosse um eles COI. usarem isso para que a gente consiga governar e evoluir esses testes depois, né? No nosso caso, são muitos produtos com características totalmente diferentes, né? Então, como a CC faz um todo do mercado de energia, a gente está falando desde coletar a medição até a saída dos resultados, né? Então, é bastante coisa. É brincar desde Kafka e Flink, um monte de Java, BPM e por aí vai até os BIs, né? Então, para resumir bem, né? A gente não tem condições de ter pessoas que conheçam esse todo só em teste, né? Porque é muito produto, é muita tecnologia diferente. Então, no nosso caso, o dev coda, o dev faz teste. O dev coda faz... Eu espero que Ainda bem, né? eu espero que continue assim. O dev faz teste. Tá, Tá? E aí, governado com a ajuda dessa squad de teste que é cross. Então, ela ajuda na parte da exploração, ela ajuda nos frameworks, em como usar, e o dev lá, ele faz do teste unitário e também os fluxos automatizados, tá? Para alguns cenários onde eles julgarem junto com a squad cross, que é mais interessante ali, ou que a frequência de uso é maior, ou a criticidade e assim por diante. O caminho crítico que a gente citou antes. Isso, exatamente. Então, a gente precisa desse bate-bola aí com a squad de testes automatizados para conseguir alavancar. Mas o nosso... E assim, como que a gente evoluiu, já que o cara não gosta? Normalmente com meta, né? Pessoal, teste unitário tem que subir. Ah, mas então eu tenho que colocar 5% a mais de tempo para fazer a evolução. Ok, coloca, mas tem que subir teste unitário. E começou a entrar 95% de teste unitário. E assim foram as coisas evoluindo. Em tudo que for novo, tem que entrar 80%, 90%. No problema, a gente faz assim. E assim a gente foi evoluindo. A meta Os dele cenários... tá baixa? A minha é 95. O cenário... mas as coisas para começar. Então, chefe bonzinho, velho. Lá era assim, era a meta era 80, 85 e mais de 90. Mas deu certo. E passando essas metas, mostrando para as squads, vai gerando o desejo no pessoal de fazer melhor. porque não precisa testar os né? cabeçalhos. E vai gerando include ali, comprometimento. o resto. Vai gerando comprometimento do time, né? E o pessoal vai vendo que isso vai melhorando qualidade, vai apostando um pouco nisso também. Por Vai quê? aculturando, Porque vai aculturando. Não volta, né? O problema não volta. O problema não volta, né? Exato. É isso, tipo, você faz o teste unitário, você faz o teste automatizado, você garante a qualidade, você entrega o resultado e o problema não volta. Mas aí eu vou fazer uma pergunta de quem vê de fora e vê isso de uma visão um pouco mais executiva. Por que a gente não tem uma aderência tão... Se o resultado é tão bom e a gente começa a ter esse aculturamento no operacional, funcionando com metas, etc., por que vocês acham que a gente ainda tem tanta carteirada do tipo, cara, precisa entregar e não faz teste porque aí o teste depois a gente resolve e aí entrega mais rápido? Eu vou inverter a pergunta. A primeira pergunta estava tão boa. Agora eu vou dificultar. Porque aculturar top-down é mais fácil. Como é que a gente acultura top-up? Para evitar... Porque, gente, a gente sabe. A gente gerencia time de desenvolvimento. A gente está ali na média gestão. A gente sabe que, cara, beleza, tem que ter isso, tem que ter esse percentual de teste.
o cara vai querer 5% a mais para fazer o teste unitário. Aí, de repente, chega uma machadada, cara, precisa entregar tal data, tal. Não, mas pô, mas eu preciso de tempo para teste. Não testa, sobe. E aí, como é que a gente acultura o executivo para cima sobre a importância da qualidade de software? Tá todo mundo com medo de falar dos chefes. Tô vendo. Eu vi que todo mundo ficou pensando, tipo, Eu começo. Não, eu posso até começar, assim. Primeiro a gente aprender a falar não pro chefe, né? Boa. Quem tem pra fazer isso? Pô, isso tem que ser um corte lindo, assim, ó, por favor. Por favor. Não é? Jojo, esse corte brilha nesse E assim, a gente precisa aprender a falar não. Mas falar um não estruturado também. Por mais que o assunto venha top-down, ele vem de forma, às vezes, não tão estruturada, mas a gente sabe qual que é o objetivo da companhia naquele lugar para poder... eu preciso disso para ontem. Mas por que você precisa disso para ontem? Você entender os motivos do porquê. Tá bom. Então, se você precisa disso para ontem, você quer abrir mão do teste? Você quer abrir mão da qualidade? Vai dar merda nesse lugar. Tá tudo bem? Estamos de acordo? A gente consegue acordar aqui todo mundo que tá nessa sala, que tá nessa mesa? Estamos abraçados no Titanic tocando violino? Então vamos. Então vamos. Só que eu acho que pra gente mudar essa mentalidade de que teste, de que a qualidade não importa, quando eu tenho algo que vem goela abaixo, a gente chama lá na altura de top goela down. Top. Boa. Quando vem desse jeito, eu não tenho, assim, por mais que eu falo, putz, eu tenho que falar não pro chefe, é difícil, né? Porque o argumento do executivo é, eu tenho que entregar. O faturamento está ruim. O resultado está ruim. E geralmente, né, vem com um complemento de, não, eu sei que pode dar problema, mas se der problema a gente vai ter tempo para resolver. Não vai. E aí você sabe que isso é tipo... Na volta a gente compra do mundo corporativo. Né? A gente tá muito bom hoje, cara. Na volta a gente compra. Na volta a gente... E aí depois vai dar problema amanhã, aí amanhã ele vai pedir outra coisa, você não vai ter tempo de resolver, a sua vida vira um inferno. Né? É isso. Mas eu acho que pra gente mudar essa visão do executivo, é a experimentação. É um assunto que está sendo super popularizado agora, a gente precisa experimentar as coisas. Então, muito do que a gente fez... Foi uma experimentação aqui, ó. Guardei aqui para mim e a gente foi fazendo. E a gente está apresentando isso para os executivos. Então, eu experimentei e deu certo. Quando você vem para mim com um topic bola down, essa experimentação precisa estar dentro desse lugar. Nossa, mas é super difícil fazer isso. Não, não é. Se eu já tenho a prática com o meu time de fazer isso, se eu já desenvolvi através de experimentação, eu consigo absorver um topic down, eu consigo absorver uma mudança de escopo drástica, desde que ela não seja gigantesca, né? De forma mais tranquila. Mas, assim, a primeira coisa é a gente aprender a ter cu e falar pro chefe assim, não dá. Ah, mas você tem que ser política. Tudo bem, eu vou ser política, não dá do mesmo jeito. Assim, eu vou ser política, mas a gente precisa negociar. O que vai cair do caminhão? Porque alguma coisa tem que cair do caminhão. É impossível você absorver novas atividades, absorver coisas que são prioritárias e coisas que são emergenciais, sem deixar cair alguma coisa do caminhão, gente. O caminhão não é infinito. Então, eu acho que são várias coisas, assim, mas eu acho que a experimentação, ela traz um lugar de conforto. Uhum. Você experimentou, você validou, você entendeu, você testou, você garantiu que aquilo funciona. Então, beleza. Então, através da experimentação, eu acho que eu consigo ampliar isso dentro da companhia, né? O forceps vai existir para sempre. O resultado tá ruim? O forceps chega. Sempre chega. Lugar. Né? Qualquer lugar. Então, dica da Déia, tem um cu. Flamengo. Cara, eu concordo em gênero do grau. Eu acho que a gente vai mostrar o conceito, vai mostrar o shift left, vai tentar não ter retrabalho,
Mas se tiver que ir para frente daquele jeito, para entrar daquele jeito, a gente vai negociar, cara, mas em algum momento vai dar o problema. Não tem muita... Não tem Eu mágica. não vejo mágica, né? Esse é o ponto. Mas eu acho que o grande ponto aqui é quando a gente usar a gordurinha que a gente tem, né? Que a gente vai criando. Então, por exemplo, se a gente faz teste para 90% das coisas que a gente está entregando, poxa, deixa os 10% para a hora que você precisar, né? Então, é o trabalhar com a conta no azul e não no vermelho, que é o que a gente está acostumado. Sim, quando você tá com um produto já estruturado, com teste, Exato, aí etc., fica fácil. é mais fácil, porque aí você consegue falar, não, beleza, eu consigo absorver porque eu já tenho ali o caminho crítico automatizado e tal. O problema é quando você entra com produto novo, por exemplo. Que aí o cara quer entregar na semana que vem, você tem que criar todo esse cenário. E aí, pô, aí você vai botar no cronograma. Cara, tá aqui, ó. Isso aqui é desenvolvimento, isso aqui é homologação, isso aqui é desenvolvimento de cenário de teste. O cara olha a linha do teste e fala, Não precisa. não precisa. Corta. Mas é o cara que, Corta. assim, o cara que quer fazer algo e não tem dinheiro também, né? E aí vamos falar bem a verdade. Né? Às vezes tem Porque dinheiro, mas tem prazo, né? Então, mas aí você bota mais um cara de teste ali. Aí, se você trouxer o seu time de desenvolvimento e buscar um especialista de teste, que é o que a gente faz aqui. Então, tanto lá na Natura, quando a gente foi falar desse perfil, eu falei, a gente não vai trabalhar com desenvolvedor aqui, a gente vai trabalhar com um cara de teste, porque, é diferente, o cara pensa diferente. É igual você falar para desenvolvedor fazer fazer interface de sistema, né? O cara vai fazer quadradinho, né? E aí a gente traz esse profissional com esse perfil diferente e ele vai trabalhar em paralelo, às vezes até um pouco na frente, né? Então, assim, a gente consegue lançar um produto novo já com isso? Consegue, se tiver dinheiro. Aí eu concordo contigo, porque a gente consegue trazer o que eu criei aqui, trademark, PPT não compila, quality by design, no começo, e aí com a qualidade sendo feita no começo, eu consigo eliminar período de homologação lá na frente. Concorda? Sim. Que aí aquela margem que eu teria lá, eu consigo já desenvolver isso com uma... em vez de eu ter um processo de homologação sequencial, eu tenho ele paralelo. Então eu não tenho tanto problema lá. Mas aí eu aumento um pouco o custo durante o processo de desenvolvimento. Aí você tem razão quanto à questão de dinheiro, né? Mas esse custo é retornável. Exato. Exatamente. É isso. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Daí eu queria que você, como você descreveu bem essa parte cultural e fisiológica sobre como lidar bem com a parte executiva, etc. E que eu acho que, cara, acho que quem trabalha com TI na gestão te entendeu perfeitamente. Eu queria que você dissesse pra gente quais são os principais problemas que você enfrenta hoje com qualidade, seja de cultura, seja de gestão, seja de capacidade. O que rola hoje no seu time que você percebe, cara, isso daqui de qualidade é uma dor hoje? Eu tenho 2 times, né? E aí, quando a gente fala... E aí eu não vou descrever os times para não... Quando a gente fala de um time mais júnior, a gente está falando culturalmente, né? Uma questão de cultura. Entender o que precisa, o que não precisa, como eu vou introduzir
essa cultura nessas pessoas e para que elas consigam ver lá na frente os benefícios e colher esses benefícios ali na frente. Então, a resistência que elas têm, muitas vezes que elas têm, em executar e compartilhar do resultado lá na frente. Então, existe muita resistência nesse lugar. Quando a gente fala do outro time, eu acho que é uma resistência do desenvolvedor do ponto de vista de eu fiz bem. E eu não tenho dúvidas de que fez e fez bem. Não tenho dúvida real, assim, de verdade. Mas eu acho que faz parte do próprio preciosismo do desenvolvedor de olhar para aquilo que ele fez e garantir para o coleguinha do lado que vai validar aquela qualidade, a qualidade do produto que ele construiu, que tá tudo bem. E esse é um trabalho que é um pouco mais difícil, porque o cara é tão bom, ele sabe que ele é bom, ele tem essa consciência que para ele teste precisa ser um pouco mais enviesado, precisa ser um pouco mais martelado. A gente precisa martelar ali no dia a dia. O cara confia tanto que ele acha que não precisa testar. Ou quando precisa testar do jeito dele. Exato. Eu acho que é mais nesse lugar, sabe? Tipo, eu testei. Tá bom, você testou o quê? Na minha máquina funciona. Mano, isso é perfeito. Do meu jeito tem que ser, do meu jeito, eu tenho que... Porque o teste que a gente fala não vai funcionar, o teste só fazer, só o teste unitário não vai funcionar. É o famoso, se seu teste tá errado, foi que você testou errado. Não é a minha aplicação que tá errada, é o seu teste que tá errado. E aí falta um pouquinho de... até de jogo de cintura... de maleabilidade ali para lidar com a situação e falar, não, legal, a gente tem que crescer aos poucos. Vamos investir um pouquinho aqui, aí trabalha mais um pouquinho, aí depois faz mais um pouquinho. Então, ter jogo de cintura mesmo. São trabalhos de formiguinhas diferentes. Exatamente. Assim, né? Um é cultural, porque o desenvolvedor ele não tem segurança no que ele está fazendo. E o outro que tem segurança um pouco além, que sabe o que tá fazendo, mas, tipo, na minha máquina funciona e tá tudo certo. Entendeu? Se você testou e deu erro, é porque o seu teste tá errado. Eu vou trazer uma analogia bem interessante. Eu fiz o treinamento de mergulho. E quando você faz treinamento de mergulho... Pô, mas tu achou uma piscina? Cara... Essa piada foi boa. Eu não conseguia ficar debaixo d'água, porque a piscina era muito rasa. Você fez aonde? No Lago Ness. Fez aonde? Pior que você me fez lembrar, mesmo, sabe? Eu tava tendo aula de mergulho no Lago Ness. Aí peguei uma lula com a mão assim, ó. A piscina tinha 4 metros, aquela piscina de salto olímpico, né? Mas, poxa, quando você tem um monte de aula teórica antes de fazer os mergulhos na piscina e tal, para depois fazer a saída lá no mar, né? Mas, pô, a quantidade de mecanismo de redundância que você tem no mergulho é surreal. Pô, se você tá em 2 pessoas, então você tem 4 mecanismos de redundância. Você tem o seu regulador, o do amiguinho, você tem um backup do seu regulador, você tem um backup do amiguinho. Né? E a primeira máxima que você faz é você nunca pode mergulhar sozinho. Né? Então, você precisa ter 4 problemas ao mesmo tempo para fazer. Você tem um relógio. O relógio, cada regulador que você tem ele está verificando lá o cilindro, o oxigênio do cilindro. Né? Então, você tem 4. Pô, e por que os caras morrem? Porque tem tanto... Acho que o maior exemplo de redundância é a cara, própria aviação, né? Não, boa. Mas o ponto é, por que os caras morrem? Porque tem muita gente arrojada que quer fazer as coisas fora do limite de segurança. Então, eu acho que o que a Dea tá trazendo aqui é um pouco disso também, né? Não se preocupa com o básico bem feito. Cara. É o básico. Eu sei mergulhar, eu não preciso de relógio, eu pulo, tá tudo certo. Então... eu acho que esse é um ponto interessante, né? O teste, né? A qualidade de software, o
teste manual, o teste automatizado, ele vem para que a gente não morra afogado, né? Sim. O bichinho ser humano, ele é sempre o mais difícil de lidar, né? Na TI, né? Seja a falta de segurança, que é ruim, seja o excesso de segurança, que também é ruim, Tem né? que ter um equilíbrio, né? Tem um Tem que ter equilíbrio. E aí, voltando, quando a gente fala do executivo, que acho que essa é a parte mais difícil da coisa, porque o executivo, na maioria das vezes, ele é muito argumentativo, né? Ele tem muito argumento, então ele te vence pelo argumento. Sim. Por mais que você esteja... Você vai lá resolver um problema e volta com 2. Exato. Por mais que você esteja super seguro daquilo, ele te vence no argumento. E eu não acho isso de toda forma ruim, porque te faz pensar fora da caixa, muitas vezes. Mas, pra mim, assim, pra eu vencer esse lugar, pra ele entender que aquilo é importante, eu falo pra ele, vai dar merda. O que você quer? Que lado você quer ir? Você quer que eu faça com qualidade ou sem qualidade? Com qualidade, a gente tem segurança de entregar e não sofrer lá na frente, não gerar o que a gente tem mais teme na natura, é um incidente crítico, um serve zero. É isso. O serve zero é a consultora não está conseguindo captar, né? Aquela ferramentinha lá que movimenta 2 bilhões de reais por mês, né? Não, agora até mais, né? E não é só reais, porque tá indo para a Latam inteira, né? Então, as ferramentas que a gente está mexendo, ela vai para a Latam inteira. Então, esse cara não pode parar de pagar, né? Pode parar. Sim. Uma coisa que eu aprendi, ideia, em alguns anos aí de mundo corporativo faz o executivo abraçar o risco com você. É isso. Porque aí ele pensa 2 vezes. Você quer que eu entregue isso amanhã? Beleza, ó. Então eu tô só te mandando um e-mail aqui para formalizar que a gente tem um risco de parar isso. Vai estar pronto, amanhã tá lá. Eu vou pular esse processo, isso aqui pode acontecer, isso aqui. Tá todo mundo ciente? Eu vou mandar um e-mail para você, pros seus pares, e a gente combina que tá tudo certo. Você compra o risco comigo? Eu entendo que é urgente, eu entendo que a empresa precisa, tem um risco, e se tá todo mundo comprado com risco, vamos lá. Se der problema, a gente vai correr para resolver. Bora. Aí o cara... peraí. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu ligar pro fulano aqui, pensar bem, entendeu? Vai tocar na reunião aí. Vai tocar na reunião aí. Aí a coisa funciona diferente, sabe? Quando você compartilha o risco e faz... Beleza, gente. Vamos pular no oceano gelado? Vamos pular todo mundo junto abraçado. Vai todo mundo morrer de hipotermia. Mas tá tudo certo. Mas tá tudo certo. Precisa pular? Vamos pular. Beleza. Eu acho que a galera minimiza muito a análise do risco, né? Então, tem risco? Beleza, vamos no risco. Risco de imagem e sabe por quê? Hoje é muito complicado da gente... pensa muito nisso, né? E por isso que talvez eu acho que esteja mais maduro o processo, né? Porque isso é uma coisa extremamente ruim da gente pensar e acontecer. Então, o máximo que a gente conseguir fazer de teste ou verificar esse todo ou garantir que o produto esteja funcionando legal, com tudo viável ali, com tudo testado, é o caminho mais feliz possível. Mas temos que lidar com prazo regulatório, com lei, com tudo isso. Então... E tem que saber gerenciar isso, né? E eu acho que o ponto principal que a gente tem que entender, só para que a gente não saia desse episódio com a visão de que o executivo é um vilão, esse cara é um cara treinado. Não é. Exatamente porque, gente, a gente está falando aqui de gestores que sabem fazer muito bem seu trabalho e que são honestos na questão do trabalho. Mas a gente sabe que tem gente que bota margem para, tipo, vou pressionar o time de delivery para eu poder ganhar uma gordurinha aqui para eu poder fazer outra isso, coisa. Dá pra fazer isso aqui em 3 meses, mas, vou botar 5. Esse cara, ele é o cara mega experiente por ter passado por tantas etapas de gestão, que ele sabe apertar esse cara, porque o cara sabe que o cara de 5 ele entregaria em 3, entendeu? Então ele sabe jogar com isso, e é o que você falou muito bem, né? O cara, ele é o mestre argumentativo, então ele pega esse cara na curva, e o cara que poderia entregar em 3 e pediu 5, ele faz o cara entregar em 3. Só que às vezes não é o caso, e aí você faz o cara abraçar o risco com você, e você tem que ter essa maturidade também
para apresentar para ele exatamente o risco, né? Então, não é que o cara sempre quer esfolar a gente também, porque a gente sabe que tem gente que dá uma sambadinha, né? Quem nunca? Todo mundo tem autonomia até um certo ponto, né? Exatamente. E assim, ó, pra gente não falar do executivo vilão, quando eu trouxe pro meu executivo que eu não ia contratar o dev, ia contratar um tester, ele apoiou, tá? Você vê que vai receber Você, chefe do Flamengo, se prepare, daqui a pouco ele vai sentar na sua mesa e falar, precisamos conversar. Vai pedir Pô, ele vai assistir. Assiste aqui, ó. Assiste esse vídeo. E depois esse corte aqui, vai vir o corte. Assiste esse corte aqui, ó. Olha só. Mas o legal, ó, aí voltando, né? A gente lá no começo você fez a pergunta, né? Pô, o que era a qualidade para cada um. E aí a Deia trouxe todo um catálogo, né? De itens pra gente falando. O Fiameng complementou. E a gente já passou muito sobre cultura, sobre trazer a qualidade para perto, né? Do design do produto. A gente falou também do time de desenvolvimento comprar a ideia, né? E tem um ponto forte lá com o Fiameng, quando ele falou do COI, né? Que é a questão da governança. Então, assim, processo e governança. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar do técnico. O Fiameng está se coçando, ele quer falar só do técnico. Mas o ponto né? Poxa, processo e governança. Então, lá com o COI, inclusive, e aí eu tenho até um pouquinho de orgulho de falar, né? Porque, poxa, a gente estava estruturando vários times com a parte de testes, né? O Fiameng tinha lá tem o César tá mandando bala lá. O time de arquitetura da CCE tem também o Andrezinho, que tá mandando bala. E os squads nascendo ali, cada um com um teste, né? Poxa, tem um time do motor com a Gabi, que estava lá mandando bala no teste do motor de cálculo, que também é uma ferramenta monstruosa da CCE, que calcula milhões ali que os agentes de energia vão pagar, né? Você tem lá o pessoal das APIs, que é o time que eu tava. Você tinha outro time lá do online também pensando nisso. Pô, e a governança? E o processo dessa galera fazer teste? E o que a gente fez? A gente começou a falar de um chapter de teste. E aí eu tava lá com o time, poxa, vamos fazer essa reunião, tal, não sei o quê. E a gente começou a instituir um ritual, né, pra gente se encontrar, pra gente trazer os temas, pra gente estruturar uma documentação de teste. A galera fenomenal, come com farinha a tecnologia. Mas, poxa, tá um pouquinho na cabeça de um pouquinho na cabeça do outro. A gente trouxe isso para uma organização lá no Conference da CC. E, poxa, saíram vários guias, cara, da cabeça de quem faz. Não foi um só. E quando a gente ia mostrando um para o outro, poxa, fenomenal. Todo mundo se enxergou naquele guia de referência. Não vou, eu hesitei em usar a palavra que você odeia, arquitetura de referência. Pô, arquiteto que odeia arquitetura de referência. Eu tenho minhas ressalvas sobre o conceito. Mas assim, a gente começou a estabelecer padrões organizados para que todos tivessem aonde buscar esse conhecimento, né? E, poxa, cara, super legal, assim, o César, o Andrezinho, estão de parabéns, cara, porque aí o time da VMBears, né, que tá lá, o Juliano, o Gustavo, o Rangel, né? Poxa, estão junto com eles lá mandando bala, sabe? Então, essa parte da governança e processo também ajuda com que esse trabalho de qualidade tenha consistência, né? É um aculturamento, né? Sim. A parte de cultura é essencial. E Fiameng, fala pra gente como que isso funciona do ponto de vista de aderência do COI para descer para os times. A galera entende bem qual o propósito, aceita o stack.
você quiser falar um pouquinho do stack, porque sempre tem o gêniozinho que tá lá no time que fala, cara, mas não quero usar isso aqui, eu quero usar meu A gente pode fazer isso, a gente pode trazer isso. Teve um caso entre os nossos times mesmo, né? Acho que é legal. Conta aí, porque a gente sabe o que acontece, cara. Não, Não precisa falar o nome, eles vão saber. Pois é. Percebendo porque o cara já fala assim. Não, mas né? eu digo os nossos times que assim, eu tava do lado, né, e trazendo lá algumas coisas, e o time tinha uma perspectiva diferente, porque eles tinham feito um estudo também, né? Então foi legal, por quê? Porque houve ali... não foi esse cenário do jeito que você falou, até porque a tua voz ficou bem estranha, né? Mas assim, houve ali umas conversas entre os times para que a gente definisse um caminho. Um stack. Um caminho assim em conjunto, sim, sabe? Foi bem legal, mas a pergunta foi para mim, esse ponto é assim, quem já foi gerente só de sustentação de aplicações e não desenvolvimento de sustentações também sabe o custo que dá se aprender 45 ferramentas diferentes e faz a mesma coisa, né? Então tem um ponto que a gente tem que cuidar, tem que estar olhando, né? Então, quando o pessoal estudou, aprovou a ferramenta, criou os padrões, o que a gente queria? Cara, beleza, daqui em diante eu vou treinar os times nisso, né? Claro, o padrão foi feito também para ser evoluído. E não é que a gente nunca vai mudar, não vai criar inovação. Mas, a gente passou um tempo estudando para ver que aquela ferramenta adequava para boa parte dos cenários. Então, treinamos os times nisso. Vamos continuar no Robot, né? Vamos continuar nele. Isso daí já mata. Não é fácil, mas eu acho que esse é o grande papel da arquitetura hoje. Tá? Aliás, não hoje, né, Valdir? Acho que... o papel dela, né? Cara, sempre vem o cara tipo, não, beleza, é sorvete, mas eu gosto de morango, não gosto de chocolate. Mas eu vou atender 80% dos casos ou 20% dos casos? Isso, exatamente. Né? E assim, eu vou ter dinheiro para bancar a brincadeira de todo mundo? É muito legal a gente ser poliglota no desenvolvimento, mas, é caríssimo. Então, mas é que, pra mim, assim, a vida é assim. É isso. Vamos lá? Vamos acordar. Se você gosta de chocolate, mas, querido, aqui é de morango. Exato. É isso. Quem nunca, né? Acho que a gente pode... Tô virando seu fã. Acho que a gente pode tentar trazer as pessoas pra junto da gente nessa toada, né? Então, você tá fazendo uma mudança, tá aplicando uma mudança, você traz a pessoa, você evangeliza, eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim. Você evangeliza a pessoa ali, você acultura ela naquele lugar. Mas você começa a ter um cara muito resistente, eu não quero, porque eu gosto mais do outro, porque eu acho mais legal, porque o outro tem mais... Tá bom. Parabéns. Desenvolve em casa, que em casa Fica você em desenvolve paz. no jeito que você quiser. É isso. Monta a sua empresa e aí você pode... Normalmente, assim, eu acho que a gente tem que confiar nas pessoas. Normalmente elas entendem quando a gente mostra os motivadores, trazer o não estruturado e passar isso. Normalmente elas entendem, vamos lá, né? A gente consegue fazer isso com os times, criar o propósito. Cara, qual que é a dificuldade da gente chegar lá e falar, cara, olha aqui, se eu tiver 4 ferramentas e faz a mesma coisa, meu custo vai... Como é que eu tenho um especialista para cada uma? Ó, sair da casa de X para 8X. 8, né? É exponencial, normalmente. Exatamente, porque você vai ter um puta de um conflito, toda hora fazer a mesma discussão, né, cara? Aí pensa resolver os mesmos problemas nas 4 ferramentas diferentes, exatamente. Aí pensa na infra, e pensa na... Vai pensando no cenário, e pensa no processo, aí esse daqui eu também quero um pouquinho mas diferente, essa cara. é a nossa visão de gestor. Essa é a nossa visão que pensa no todo. O analista não tem... O cara tá nem aí, fala, não, eu não gosto disso aqui, eu gosto de outra coisa, por que a gente não usa outra coisa? Entendeu? O cara não... Porque se ele pensasse nisso, ele chegaria no mesmo resultado racional do que a gente tá falando aqui. Entendeu? Ele ia falar assim, eu tive uma ideia, e se a gente escolher uma ferramenta? Quantas vezes... Nossa, cara, eu quero morrer. Quantas vezes vocês já não ouviram essa frase? Cara, mas a gente tem que fazer isso em Java? Isso aqui eu faço em 5 minutos em Python. Entendeu? E a mesma coisa para frameworks de teste, de integração, etc. Eu falo, porra, mas isso aqui não montar isso aqui, me dá um Go, um C, eu faço aqui em 5 minutos. Mas Porque o cara não pensa no contexto do ambiente onde ele tá. O Chapter ajudou muito a gente nisso. E a aproximação das pessoas.
Então a gente se aproximou, a gente ficou junto. E aqui eu tô falando confiantemente de O forma... Valdir mesmo, se você der um script Python, vai falar, cara, isso aqui já faz 5 minutos, seria ser esse cara. Não, eu brinco muito, né, desse ponto de vista do Java, mas eu tô lá apanhando do Node.js, cara. Não tem essa. Eu faço o que tem que ser feito. Esse ainda vai ser convertido. Mas aqui esse ponto do time Tudo de Java, teste, lá, o que a JavaScript. gente fez para resolver? Eu acho que foi uma grande sacada, que foi a gente se aproximou. A gente se aproximou e resolvemos... a gente estava... E aí vamos trazer mais para o detalhe, né? A gente estava defendendo muito... Eu estava defendendo muito a questão do Cypress, né? Só que eu não tinha visibilidade do quanto o time já tinha feito. O quanto o time já tinha feito o time de teste, né? O COI de teste. O quanto ele já tinha de arcabouço de testes que, poxa, não fazia sentido a gente ir lá e mudar tudo agora, né? Então a gente deixou isso como uma ferramentinha, o conhecimento foi bom. Ali não interessava muito qual faca era mais afiada. As duas estavam cortando naquele momento, pronto. E foi ótimo, né? E por conta dessa aproximação a gente chegou ao ponto que eu estava falando, do chapter, das pessoas estarem criando em conjunto os guias. E, mano, o negócio tá fluindo super bem, tá rodando perfeitamente, sabe? Então, e aí, caindo um pouco pro técnico, né? A gente conseguiu trabalhar levando o robot para trazer a execução dos testes junto da esteira, né? Que é aquilo que você estava falando lá. A gente também fez, lá na C7 tem um negócio bem legal, que o Gira, ele tem um plugin chamado X-Ray, e a gente armazena os cenários de teste lá no X-Ray, tanto os manuais como os automatizados. E aí os testes automatizados, eles são escritos usando BDD, e fica claro para todo mundo interpretar. Porque é simples. Exatamente, simples assim. E aí o que a gente tem lá na esteira, né? A gente baixa o código do BDD. Quando a gente está fazendo a compilação do código, a gente avalia o código, gera os resultados do código e, sobe lá no Gira também. E aí os relatórios dos testes ficam evidentes para todo mundo. Então você sabe as execuções, a qualidade que teve do software, né? Poxa, isso é impagável, cara. Isso é impagável. Você ter o teste acontecendo ali no seu chão de fábrica, disponível para o seu time de gestão ver a qualidade que você está entregando, né? E aí a qualidade se vendendo por si só. E aí a gente volta naquela frase, poxa, quanto custa a qualidade? E a resposta é sempre, cara, é impagável, sabe? Vale muito a pena. Essa é a pergunta mais difícil, né? Porque a qualidade, ela nunca traz retorno positivo. Você vai entender o que eu quero dizer. Ela não traz income, ela deixa de ter prejuízo. Exatamente. E esse é o problema. Eu estava lendo, inclusive, esses dias um artigo sobre por que a gente está tendo taxa de vacinação cada vez menor. Porque quanto mais gente vacinada tem, menos as pessoas acham que precisam ficar doentes, e quanto menos elas ficam doentes, menos elas tomam vacina. Então, é uma antítese essa parada. Então, quanto mais qualidade você tem, menos você acha que precisa de um time de qualidade, entendeu? Porque você não traz lucro imediato, você deixa de perder. E é muito difícil você expressar o quanto você deixou de perder, porque é uma coisa meio que... Utópica. Exato. Ela é uma coisa que, tipo... e o cara sempre pode falar, mas e se não deu... E se não tivesse dado problema nenhum? Querido, ia dar. Porque... Ia dar mais. Exato. Ia dar mais. Exatamente. Se algo em TI pode dar errado, ela vai dar errado, cara. E é isso que vai acontecer. Isso é uma coisa difícil de colocar na cabeça dos usuários, hein? Exato, cara. Então, tipo, se você desenvolve tudo bonitinho, com qualidade, você entrega e você não tem interrupção, você não tem problema e você não tem perda, ninguém vai te falar que, pô, nossa, investimos em qualidade e deixamos de perder. Agora, se você não investe e você tem um problema, você vai falar, pô, tive problema de qualidade e perdi. Mas aí, se você nunca tem, vai falar, mas nunca deu problema, por que eu preciso pagar esse cara de qualidade?
Uma hora isso vai acontecer. É o que acontece com as vacinas. Tipo, tá todo mundo tomando vacina o tempo todo e, porra, ninguém nunca fica doente. Por que eu tenho que tomar essa porra dessa vacina? Entendeu? É o medo, né? A gente precisa ter medo. Isso, exato. e aí Não você gera fala assim, ameaça. Percentual de cagaço. Isso, Daí, por isso que o gestor percentual quer teste, de fã subiu mais agora. Exatamente. Toda essa esteira que o Valdir falou do X-Ray e tudo mais, é muito mais do que ver o percentualzinho lá no sonar, né? A gente fala assim, tá em 90% de teste. Tem uma evidência ali do que foi feito, né? Isso é sensacional, assim. Isso deixa o dev mais tranquilo, o usuário mais tranquilo. O cara vai fazer o teste? Vai. Mas ele já tá vendo alguma coisa ali, talvez ele não precise entrar para fazer, entendeu? Você quer ver uma equivalência... Imagina o gestor de TI, né? Você quer ver uma equivalência para o executivo que é muito discrepante? O cara de qualidade, trabalha direitinho, o squad que trabalha com qualidade e entrega e não dá problema, esse cara não aparece. Agora, o SRE, que resolve, que apaga incêndio, todo dia, porque deu problema, o cara foi lá em produção e resolveu... Se você falar para cara, não preciso de SRE, o cara fala, pelo amor de Deus, o cara resolve o problema e tal. Entendeu? É o bombeiro, né? E não é a prevenção. Você sabe uma prática legal que a gente tem na Natura? Não que eu esteja desmerecendo o SRE, só quero dizer a visibilidade que dá cultura do herói. Cultura do herói. Exatamente. Os dois são extremamente importantes. Só pra ficar claro. Isso, senão daqui a pouco vem um monte de SRE xingar aqui embaixo. Aí você vai ter que ter uma trilha de SRE. Isso, exatamente. O ponto é, a gente tem um negócio bem legal lá na Natura, que são os testes de performance. Cara, você não implanta se você não tiver o teste de performance. E é bem legal, o teste de performance pega mesmo, assim, sabe? Ele tem teste de performance, tem observabilidade também, né, nas aplicações. Cara, você bota lá o motorzinho. Entra no que o Fiameng falou do que é o não funcional, né? Exatamente. E aí, já que a gente falou aqui de performance e falamos um pouco de stack e entrar no técnico, eu queria que vocês comentassem um pouco como que é essa interação com não sei se vocês têm, tanto na Natura quanto no CCE, um COI de DevOps, por exemplo, e como que funciona essa troca, né? Porque você vai ter que automatizar isso de alguma forma e você tem que ter essa troca com o DevSecOps para poder ter essa automatização e esse nível de governança, né? É o mesmo time, é o mesmo COI? Como é que vocês trabalham isso? Para mim lá é apartado, a gente tem um COI de DevOps, eles têm responsabilidades compartilhadas, né? Dali tem vários arquitetos ali que estão moldando como vai ser a esteira, como deixá-la mais fluida, até assim, como que eu facilito a vida do dev. No final das contas acho que o grande objetivo ali, o grande pilar é esse. Eles estão discutindo e algumas coisas saem com atividades para as outras squads, como o COI de qualidade aí, dos testes automatizados. E aí você inclui isso na própria esteira e os COIs se falam, é isso? É isso. Tá? Eles estão separados, eles têm as reuniões deles, eles são separados em gente, mas tem gente acompanhando e pegando atividades dali que são responsabilidade de cada uma desses capítulos aí. Tá? Então tem um grupo focado em qualidade que demanda do DevOps para colocar na esteira. Eu diria que vice-versa, né? E vice-versa. Exatamente. Tá, mas essa estruturação de squads é uma coisa que a gente está caminhando nela ainda, né? Hoje é separado, cada um tem seus objetivos, mas tem muita coisa conjunta, né? Então, de repente, a gente precisa de um especialista disso, ou, cara, estamos estudando isso, ou, ver naquele COI se isso é prioridade para eles agora, se tem como a gente colocar para a gente conseguir andar aqui da forma correta, né? Da forma que como a gente entendeu aí na visão de médio e longo prazo, que é a melhor maneira possível. Show. Na Natura, a gente tem os dois dentro da mesma gestão. Né? Então, você tem o COI de DevOps. Ai, desculpa. Perdão. Na Natura, a gente tem os dois na mesma gestão. Então, você tem o COI de DevOps e você tem o COI de QA. Né? O COI de Quality Assurance. E aí,
eles funcionam muito próximos, muito juntos, assim. Acho que de uns 2 anos para cá, acho que é isso, não tenho certeza. Eles já funcionam muito bem ali juntos. O Breno, que é o gestor sênior deles, tem esse olhar, tem essa visão de que o DevOps pode ajudar muito o código de qualidade, e eles estão trabalhando agora justamente nessa questão da qualidade, de olhar para o software não só do ponto de vista do teste funcional, do teste que a gente classifica como básico, né? Mas do teste automatizado mesmo, né? Que era a pauta do Fitinha, grande Fitinha que tá doente, que tá olhando... Um abraço pro Fitinha, não sei o que é Fitinha. É o Ricardo Lopes. Ricardo Lopes. Ninguém conhece ele. Ele é o Fita. Ele é o Fita. Fitinha, é nóis. E aí eles trabalham muito juntos ali para poder construir tanto essa visão de QA e da gente melhorar a qualidade da companhia, a qualidade das entregas que a gente faz, e o Fita está engajado muito nisso. E também tem o código de DevOps, tem DevOps e DevSecOps, que está olhando muito para colocar isso dentro das esteiras, né? Para melhorar as esteiras e a gente conseguir chegar do outro lado com o teste. Então, tem as duas coisas na Natura. Já faz um tempo, já tem um tempinho. E a esteira da Natura, assim, é avançadíssima, cara. A esteira da Natura é surreal. A gente tem um portal que chama Amazônia. Que é um bom ponto, uma boa pauta para estar aqui. Também. Tem muita coisa legal na Natura para a gente trazer aqui. Fabricante. Um beijo. Fabrica. Um beijo lá. Fabrica. Tem ele, mas tem outras pessoas ali que ajudam bastante a gente também, né? E, enfim, a gente entra num portal onde a gente faz toda a gestão dos nossos componentes de infraestrutura, que a gente já está ali por trás dos panos fazendo infraestrutura como código. Fica tudo armazenadinho, tudo bonitinho. Como fosse uma plataforma desenvolvedora ali, provisionar as coisas. Variáveis de ambiente, fila, banquinho de dados, não sei o que lá, tudo sai dali. Os nossos códigos também, então você já tem o código lá sendo... o nosso repositório sendo criado no Bitbucket. Agora está sendo migrado do Bitbucket para o GitHub. E aí no GitHub já tem também o GitHub Actions, que faz toda a compilação, a validação de qualidade. Tem um onboarding da aplicação já completo ali. Exatamente. Né? Para facilitar a vida do dev, né? A ideia é que, putz, ele usa... Não pode ter desculpa, bicho. Exato, é mente criativa. Né? Tem a mente criativa. Nossa, cara, se na época que eu codava tivesse isso, ia ser Não, imagina, na nossa época... Meu Deus, cara, tinha que ir lá, SSH, Git. E no site, dos frameworks para baixar a versão correta da dependência. Nossa, cara. Mas, enfim, aí a gente tem tudo isso, cara, já implantando no servidor EKS, ou o nosso software, né, o da DEA e meu, ele roda ao mesmo tempo, o mesmo base code roda no OCI e na AWS. Tá? É fenomenal o que a gente fez lá, inclusive, por quê? Porque a gente tem... Primeira plataforma multi-cloud. Tem o selinho da DEA de qualidade. Pá! A gente implantou isso e estamos fazendo um teste de performance monstro, cara. Assim, a gente tem toda a infraestrutura replicada de produção e aí, cara, você implanta o negócio e aí você programa lá com um time que cuida disso, teste de performance. Você dispara as coisas e lá com as ferramentas de observabilidade, então a gente tem Grafana, a gente tem o Elastic, o Kibana, né? Ali pra gente ver os logs e tal. E a gente tem também o Dynatrace, bicho. É impressionante. A gente vira a aplicação de cabeça para baixo. Vira do avesso. A gente teve que chegar a um nível, cara, de avaliação da memória dos nossos componentes, né? Para diminuir a execução do Garbage Collector. Cara, tá tudo fácil. Na minha época era log, cara. Eu tenho que dar system out. Eu lembro disso. Você tava do meu lado, né, meu amigo? Você lembra que teve uma query do capeta que a gente teve que refazer lá? Eu lembro de algumas, né? Tinha uma lá, bicho, que tinha acho que uns 40 joins, cara. E era dado, bicho. E aí eu e o Fiameng virando noite lá pra gerar o Excel. Sabe que fora do Java não existe Garbage Collector. Então tá todo mundo errado e a gente serve. Simples assim. Lógica básica. Ok. Simples assim, cara.
Vamos lá, o El. A gente tem um ecossistema de microserviços, cara, que ele não responde mais lento que 10 milissegundos. Cara, isso é sensacional. Cara, isso é surreal. A gente vai no banco, a gente pega o dado, a gente processa da Mas isso é uma arquitetura bem feita. Não é. Você poderia fazer isso em outra linguagem. Isso é uma arquitetura bem feita. Aí você teria, sei lá, talvez 120 containers. E eu tenho 3. Eu tenho 3 containers ali só. Vamos fazer um desafio live? Não, cara. A gente já fez isso lá. Vamos. A gente já fez. A gente vai fazer aqui, ó, proposta no PPT. A gente pega um case básico. Mas você vai programar em PHP? Não, Node. Você vai programar usando o ChatGPT só? Node versus Java. Cara, isso aí é fácil. A gente faz um teste de estresse com um serviço simples. Cara, o teste de estresse tá do seu lado. Constantemente aqui no PPT. Olha lá, já regou. Não, eu não reguei. Já partiu pro ad hominem. Eu só tô falando já que... Olha lá. Vai passar fácil, bicho. Vai passar fácil. Então... o ponto aqui, né, voltando para fala, né? Então a gente usa todas essas capacidades da esteira. Bagulho? Agora eu fico chateado. Ficou aqui, ó. Marcou no coração aqui um xizinho, ó, tá? O ouvinte que escuta a gente há 3 anos, eles vão falar assim, como é que é? DR, exatamente. Hoje não, mas criou DR uma aqui, rusga, né? Hoje criou uma rusga. Para nós é Disaster Recovery. A gente tem o CI e a AWS rodando ao mesmo tempo. Mas o ponto é, cara, a gente tem todo esse arcabouço, né? Extremamente consolidado para facilitar a vida do desenvolvedor. Lá na Natura, a gente tem essas ferramentas que eu comentei aqui. Então, cara, é qualidade atrás de a qualidade em cada passo que você está desenvolvendo na aplicação, sabe? É bem legal. Cara, isso de verdade é só estamos acelerando agora, desculpa te interromper, mas o que a gente está acelerando lá no nosso squad, né, a parte do teste, todas as fases da pirâmide de teste, né? Então, assim, hoje na Natura tem esse ponto que a Dea falou, 90%, 95% é o gatekeeper ali do desenvolvedor, mas a gente tá muito focado no teste unitário, né? A gente está olhando, né, a Dea e eu, para todas as fases, a pirâmide de teste. Uhum. A gente quer colocar um pouquinho na parte de componente, um pouquinho na parte de integração, um pouquinho na parte de end-to-end. Por quê? Porque é muito caro você fazer só end-to-end. Quando você olha para a pirâmide de teste, se você investir ali com o seu análise de teste de qualidade automatizado só end-to-end, você vai fazer muita coisa e quando você fizer uma mudança vai ser muito caro mudar isso. Então faz sentido você pegar os seus casos, né, que a gente falou muito aqui, poxa, quais são os meus casos mais críticos? Bota esse no end-to-end. A sua aplicação é API? Poxa, se ela é API, então você tem que ter um teste de integração forte, porque, poxa, são os seus contratos que mandam. A sua aplicação ela é complexa? Poxa, então você tem que ter muito cenário de componente. Para quê? Para garantir a qualidade de todas as classes do seu componente, ou arquivos, né? Os seus PHPs, todos os seus PHPs rodando em conjunto. E aí sim, beleza. Então depois de tudo isso, eu vou fazer muito teste unitário, porque eu estou garantindo a menor unidade do meu código, né? E aí, poxa, quando você tem visibilidade disso, né? O nosso time ali tem, né? A Dea, os próprios devs, a gente tem devs ali muito, muito experiente. A gente olha para isso e fala, poxa, vamos apostar um pouquinho em cada coisa aqui que vai ser legal, sabe? Isso. E no final, quem fica feliz é o consumidor, né? Não, e faz muito sentido, né? Porque como a gente falou aqui, a gente tem gatilhos de qualidade em vários pontos diferentes. E que depende muito da característica do produto, do negócio. Do negócio, exatamente, né? Então, como você falou, a gente pode ter pontos de gargalo de integração, pode ter pontos de gargalo de regras de negócio, pode ter pontos de gargalo de características que não são funcionais, de escala, etc. Então, tem que ter um olhar desse de análise de qualidade, né? Porque como a gente já deixou claro no episódio,
eu não tenho como garantir 100% da qualidade de forma automatizada. Mas eu tenho que entender o meu processo, o meu produto e o negócio e tentar cobrir os pontos críticos, né? Então, se eu tenho uma aplicação que ela é extremamente requisitada, etc., cara, vamos automatizar teste de estresse, que é gravar com o Valdir, por exemplo. A gente faz um teste de estresse ali para garantir que a aplicação ela suporta uma quantidade de requisição, teste de latência, ou, por exemplo, não, a minha regra de negócio ela é extremamente crítica para o retorno daquela aplicação se for um serviço, por exemplo. Cara, vamos fazer aqui um teste de regressão, um teste de validação, um teste unitário da qualidade, da codificação, e para isso a gente precisa ter um cara, de fato, de teste para entender todo esse contexto, né? E poder fazer isso. Valdir, o cara que está ouvindo a gente agora e entender os dois casos aqui da CCE e da Natura, e ele quer começar a fazer um trabalho de teste na empresa dele, o que ele pode fazer, meu amigo? Primeira coisa que ele faz é mandar lá um e-mailzinho, né, para comercial@vmverse.io, que a gente vai ajudar eles, cara. A gente vai ajudar. A gente vai levar eles para o mesmo estado aqui que está a DEA, que está Estado da arte. Estado da arte. A primeira coisa que ele faz, né, depois de ele ter dado bastante risada com a gente aqui hoje, né, porque saiu pérola pra caramba, né? Isso. É mandar um e-mailzinho para nós lá. É comercial @ vmverse.io. Tá, E então, aí, com certeza. vamos deixar aqui embaixo no vídeo, né? Que lado que você... Eu não sei, cara. Da descrição. Tá aqui embaixo. Que assim. Mas assim, brincadeira à parte, né? A gente tem, né, todo esse apoio que a gente faz lá na CCE, na Natura também. Mas para buscar conhecimento, cara, também até para quem está aqui e quer se tornar um profissional dessa área, poxa, tem muito material disponível na internet legal para você ver. Eu vou te mandar o link para você postar aqui, que é até uma apresentação que eu fiz outro dia para a DEA também, e para o Felipe lá, que é um colega nosso, o Cabreira, que é uma apresentação que tem no site do Martin Fowler, falando sobre práticas de teste para microserviços, que assim, eu achei fenomenal. É uma implementação clara de vários conceitos ali, e, poxa, o PPT é muito claro, né? Compila, não? Esse eu acho que até compila, cara. O Martin Fowler é fenomenal. Exatamente. Se o Martin Fowler escreveu, esse PPT compila. Exatamente. Vamos abrir uma exceção para ele. E é legal, Carol, que bacana, né? Tem um monte de artigo lá no site deles falando sobre teste automatizado, sobre qualidade de software. Poxa, fenomenal. Eu vou te mandar esse link, você vai botar aqui. Isso, a gente põe aqui na descrição. E o cara que tiver afim, e aí, né, o cara que estiver estudando tudo isso, ou a garota também, né, que estiver estudando tudo isso, e tiver bala, manda lá um e-mailzinho para peoplecare@vmverse.io. People Care. Agora, por que comercial tá em português e People Care tá em inglês? É porque a gente atende pessoas do mundo inteiro, mas o nosso market share a gente quer focar aqui no Brasil. Coloca RH @. Não, cara, eu bebi demais. Bebi demais cerveja zero aqui nesse episódio. Cara, People Care, RH @vmverse. Não, tem também, cara, é alias. Faz um alias, isso. Não tem o alias. Isso. Você entendeu por que eu falei que é o estresse? Mas, ó, você que tá ouvindo a gente aqui, ó. Vocês estão ouvindo. Aqui a gente fala da realidade, do dia a dia. Então, você quer uma empresa que de fato pode te ajudar a seguir aqui, a ter os primeiros passos, implementação disso e tal, fala com o nosso amigo Viking aqui, manda lá um e-mail para o comercial @vmverse que eles vão poder te ajudar. Bom.io, né? Porque hype. Tá, boa. O Valdir citou algumas ferramentas que usam lá na Natura, da Dynatrace. Vocês têm teste de capacidade? Como que vocês fazem isso lá? O teste de carga? Cara, a gente tem scripts no JMeter, né? Que eles rodam no JMeter. E aí, mas assim, para eles rodarem, eles estão em alguns servidores para poder bater a carga de requisição, porque é gigantesca. Então, quando a gente roda esse script das nossas máquinas, né, tem que juntar 10 desenvolvedores para disparar. Então, a gente tem alguns servidores que são preparados para disparar as execuções, né? Isso eu estou falando com bastante propriedade, porque é um assunto que eu estava comentando com o time do Capta. E nem combinamos, hein? Mas o time da Latam, que é do GSP, eu não sei qual que é a ferramenta.
tá? Mas isso para disparar e para consumir, né, os dados todos, aí a gente olha nas ferramentas que eu comentei, tá? Tá. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte: manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmverse.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante aqui os aspectos de qualidade, né? E eu queria pedir para cada um de vocês agora que desse uma última orientação para quem se sentiu representado aqui pelos problemas que a gente falou ou pelas soluções, né? E que desse um caminho aqui para esse cara. Como que esse cara dá o primeiro passo? Seja culturalmente, seja tecnicamente, né? Porque a gente vai encontrar gente que tem dos dois lados, né? O cara que sabe que o que ele pode fazer tecnicamente para resolver, mas tem resistência do time. E tem o cara que não tem resistência do time e não sabe como fazer tecnicamente. Então, acho que a gente pode fazer um mashup aqui e dar uma visão aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Começo agora? Eu acho que o primeiro passo é a conscientização de que qualidade é responsabilidade de todos. E a gente está falando da qualidade do produto, né? De entregar bem para o cliente, tanto funcional como não funcional, já falamos diversas vezes pelo episódio, né? E esses pontos é o que vai garantir a experiência boa lá na frente, né? Então, esse é o primeiro passo, essa conscientização para a gente conseguir passar isso para toda a empresa e estar com os devs, com a área de negócio, com todo mundo focado junto para entregar o melhor produto possível. Acho que é isso. Para mim é assim, ó. Assuma que o problema de qualidade é seu. É seu. Não é só da companhia. É seu também. Né? Se você quer fazer uma boa entrega, se você quer que a sua entrega tenha visibilidade, que o negócio consiga consumir aquilo, assuma que é seu. Para mim é o primeiro passo. Aquele problema é seu. Estou assumindo que é meu. Entenda que você tem um problema. Você faz parte dele. Né? E eu acho que a segunda coisa, experimenta. Cara, experimenta. Experimenta ter um QA focado em teste automatizado. Experimenta em ter um dev focado em teste unitário. Experimenta em levar isso para a gestão, para a gente não demonizar a gestão, né? Experimenta levar isso. Cara, eu tenho esse problema, eu tenho essa possível solução. Como que a gente pode experimentar? Eu posso contar com o seu apoio para experimentar isso? E é isso que a gente está fazendo hoje. Né? Então, para mim, assim, e compartilha com seus colegas. Sempre vai ter um fulaninho ali que tenha o mesmo engajamento que o teu. Né? Você vai dar os braços e vai fazer junto. Sempre, você vai ter sempre o cara que quer afogar o seu negócio, mas sempre vai ter aquele que, puta, te abraça e vai junto, e vocês vão fazer junto. Então, para mim, é assim, entenda que o problema é seu, agarre o problema, leve ele para você, mas experimenta também como que você soluciona ele, né? E compartilha. Para mim, tem funcionado bastante nesse lugar, assim. A gente tem experimentado e compartilhado. Valdir, suas considerações, meu caro. Mais uma vez, é maravilhoso estar aqui no episódio com você, Well, e trazendo duas pessoas extremamente Não foi isso que você competentes. falou 5 minutos atrás. Você falou que era um teste de estresse. Mas é porque fazia Está parte do comigo contexto, né? Então você falou que o pipeline do PPT tinha um step ali, que tinha teste de estresse. A piada foi boa, não foi? Foi boa, Todo foi boa. mundo deu risada, Pelo né? menos foi dentro do contexto. Se a gente Sim, fosse um podcast igual todos os outros chatos, é verdade. sem verdade. uma piadinha, um trocadilho ali, a do biscoito também foi boa. A do biscoito foi Lá boa no também, começo do foi episódio boa foi bom também. também. Foi Falou boa, que ia foi boa. cortar essa. Não, essa vai ficar. Deve pô. ficar agora, fodeu, agora vai ter que ficar. O ponto é que é sempre um prazer estar aqui, né? Compartilhando com a comunidade. A gente
Você falou outro dia, eu nem tinha me dado conta, 3 anos já. Já estamos indo pro quarto já, que você falou isso há quase um ano. Então, assim, é muito legal compartilhar com duas pessoas inteligentes aqui ao nosso lado. Você viu que eu falei duas, né? Só os dois. Duas pessoas inteligentes e o host. O host. mas... Temos aqui duas pessoas inteligentes e o host ali no canto. Então, assim, é muito legal a gente levar isso também para a comunidade de TI, né, cara? A gente absorve tanta coisa legal e aqui eu acho que é um espaço que a gente tem para também passar um pouco da nossa experiência, né? Então, obrigado, Well. Obrigado, Fiameng. Obrigado, Deia. Valeu. Isso aí. E lembrando que, cara, isso aqui para mim é um prazer, como o Valdir falou. Cada episódio a gente atinge aí de alguma forma, ou com cortes, ou com os episódios, cerca de 30 mil profissionais de tecnologia. Então, a gente consegue levar, de fato, a palavra da tecnologia, né, de alguma forma que contribua com ou com o seu processo de trabalho, com a sua profissão, etc. E eu quero deixar aqui para vocês o convite, se você ainda não é membro do PPT Não Compila, primeiro, se você ainda não segue o PPT Não Compila, tanto no Spotify quanto no YouTube, você tem que ir lá e seguir o nosso canal. E se você pode contribuir ainda mais com o PPT Não Compila, você pode ser membro do PPT Não Compila. Sendo membro do PPT Não Compila, você vai poder contribuir com um pequeno valorzinho aqui, que vai pagar essa Heinekenzinha para o Valdir aqui, que hoje está abstêmio, né? Mas vai pagar a próxima. Abstêmio? Não abstêmio. Como é que é o nome da cerveja lá? Amistel. Não amistêmio. Enfim. Você vai contribuir com um pequeno valorzinho aqui para o PPT Não Compila para a gente manter essa produção e conseguir trazer para vocês conteúdo gratuito e aqui em todas as plataformas para que você evolua profissionalmente. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui demais deixando seu like, deixando seu comentário, mandando esse episódio no Slack da empresa, mandando esse episódio no WhatsApp da família. Onde mais, Valdir? Nossa, a gente tá tão piadista hoje que até na Praça é Nossa a gente vai fazer. Compartilha aí que você, ajudando a gente a crescer a nossa comunidade, ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo gratuito e de informação de qualidade e da vida real, né, Valdir? Porque aqui não adianta vir com PPT bonito, aqui é vida real. Aqui a gente fala dos problemas de software, de tecnologia da vida real. Então, se você curte a gente, apoia a gente, ajude a comunidade a crescer. Fiameng, obrigado. Obrigado você, Well, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Fazia tempo que eu não os via. Né? Espero ver você e foi muito mais bom aqui. Conhecer a Deia aqui também, tá? Prazerzão meu para participar. E quando precisar, tiver mais umas ideias aí para trocar, chama a gente. Isso é da casa, meu amigo. Deia, já virei seu fã. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite, que veio rápido, rasteiro. E eu fiquei feliz, estava nervosa, um pouco preocupada, confesso. Você viu que aqui é... Aí falei pro Valdir, falei assim, cara, eu vou falar uma parte de besteira, puta, Valdir. Que bom uma parte de palavrão. É isso. Não, vai dar ruim esse negócio. Mas bom que você veio com esse espírito e deu bom demais. Mas eu gostei bastante, gostei da experiência, a troca é muito importante, é muito interessante. E se a gente conseguir ajudar um pouquinho o profissional que está começando, ou o profissional que quer se capacitar em algum lugar, puta, eu tô feliz pra caralho, assim. Já, tipo... Fechei com chave de ouro. Minha semana foi foda. O profissional sênior, né? Porque é terapia também. Ele sentir que, poxa, ele vive esse problema também lá na empresa dele e tal. Então a gente ajuda todo mundo. E se ajuda também, né? Estamos aqui. É isso aí. Meus amigos, muito obrigado novamente a todos vocês que estão aqui com a gente. Você que acompanhou a gente, muito obrigado. Até o próximo episódio e valeu!